Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Marília, voltando um pouquinho aí para renda fixa, que na verdade você vai falar se é fixa ou não é. Debentures. É um bom investimento? Depende. Pode ser um excelente investimento, a depender do momento macroeconômico. Por exemplo, em 2016, eu lembro que a gente comprou lá no Renda Fixa Pro uma debenture da CEMIG, a IPCA mais 11,5. Nossa, Olha. deu um chute no gol, né? Entendeu? Que belo pênalti. Pois é, e esse mesmo título, assim, uns 3, 4 anos depois, já estava IPCA mais 4, IPCA mais 3, quer dizer, teve toda uma melhora das taxas porque melhorou o cenário econômico. Então, a debenture, para quem não sabe, ela é um título de dívida emitida por uma empresa, né? Então, no caso, eu falei aqui da CEMIG, né? Mas tem tantas outras. Então, a diferença dos CDBs, LCIs e LCAs é que eles são emitidos por bancos. As debêntures são emitidas pelas empresas, não financeiras, né? E o Tesouro pelo governo. E o Tesouro pelo governo, exatamente. Então, você tem esses 3 tipos de emissores na economia como um todo. Então, como elas são mais arriscadas, né, que o governo e que os bancos, porque elas não têm o FGC, elas têm que pagar um prêmio adicional em cima do que o título do governo paga. Então, se o governo paga NTNB mais 5,5, uma debênture tem que pagar NTNB mais 6,5, mais 7,5. Você não é investidor, não arrisca. Exatamente. Então, assim, pode funcionar em certos cenários, como foi 2016. Agora, se as taxas de juros estão subindo, as taxas do governo sobem e a das debêntures sobe mais ainda, né? Porque a empresa se torna um pouquinho mais arriscada e as taxas de juros mesmo sobem. E as debêntures têm um grande problema no Brasil, que elas são ainda um mercado ilíquido, né? Então, se você quer vender a sua debênture, nem sempre você consegue. E num cenário de aversão a risco, como a gente está vendo agora, eles ficam ainda mais líquidos. Quer ver uma coisa que aconteceu recentemente, que é uma coisa que me preocupa? O pessoal saiu da bolsa, né, a pessoa física, viu os juros altos em renda fixa e falou assim, eu vou mudar para renda fixa, né? Que a renda fixa está pagando juro de 2 dígitos, está pagando 1% ao mês. E aí, começaram a abrir fundos de crédito à torta e à direita. E o gestor do fundo de crédito, ele é obrigado a comprar, né? Ele não pode ficar com dinheiro em caixa, ele tem que comprar. Porque senão ele desenquadra a regulação do fundo. Os fundos de crédito estão comprando tudo que é crédito do mercado. E amassando os prêmios. Então, o prêmio que deveria ser 2% acima da taxa do governo, tá 1, tá meio. Entendeu? Eles estão amassando os prêmios. Então, e aí vem a inflação ainda. E aí vem inflação, e aí vem aumento de taxa de juros, aí vem toda essa situação caótica, você está investido num negócio que está com prêmio super baixo. E aconteceu isso em 2019. Eu vou colocar numa linguagem até mais simples, Marília. Me corrige para ver se eu entendi. Ou seja, eu estou emprestando dinheiro para 3 pessoas, vamos dizer assim. O governo, que é o Tesouro, CDB, que é o banco, debênture é a empresa. O mais seguro, entendo que seja o governo. Perfeito. Tá? Teoricamente, vai ter um prêmio menor. Exatamente. Ou seja, vou receber menos juros, mas vou ter mais segurança. O segundo ponto é o CDB, me corrija se eu estiver errado. CDB, que é o banco. Entraria num segundo nível de segurança, mas eu teria um prêmio, um retorno um pouco maior que o Tesouro. Isso. E o terceiro seria eu emprestar dinheiro para empresas, que aí é mais arriscado do que o banco, mais arriscado do que o governo. Porém, para eu emprestar com um risco maior, eu tenho que ter um juros maior. Exatamente. Eu tenho que ter um prêmio melhor para mim. E aí o que você está explicando é que nesse cenário que está acontecendo é que as debêntures estão pagando muito próximo ao CDB ou ao Tesouro. Exatamente. Ou seja, o risco não compensa. Não compensa. E não tem FGC. Lembrando, debênture não tem cobertura aí. Se der problema, não tem FGC. Qual que é o melhor investimento da renda fixa hoje, na sua opinião? Para mim, é o Tesouro Selic. Liquidez e segurança. Até me falarem quem vai ser o próximo governo, até me falarem como os Estados Unidos vai cuidar da inflação alta. Então, que isso eles que eu ia têm falar, agora. porque agora foi aprovado um pacote de infraestrutura de 1,2 trilhão. Eu queria entender o seguinte, vai ser bom para os Estados Unidos, a economia, mas como é que vai ser a inflação? Porque isso daí é muito dinheiro, né? É muito complicado. Os dados de inflação lá estão vindo muito preocupantes. O mercado de trabalho lá, se você vê o número de vagas que estão abrindo,
é maior do que o número de pessoas que estão aceitando ser empregados. Então, você tem muito mais gente demandando por novas vagas do que pessoas sendo contratadas. E o que acontece é pressão nos salários, né? Você precisa contratar alguém aqui, você não acha? Você vai pagar mais caro. Sim. Né? Você vai falar assim, não, ó, te pago mais, então vem para cá. Então, é uma pressão muito grande nos salários. Preço de imóveis lá está explodindo. E isso bate também nos aluguéis, né? Que bate na inflação. Então, você tem vários... E a inflação já está em 5,5%. Então, assim, você tem várias... aquilo lá está parecendo, assim, um caldeirão borbulhante, É sabe? uma cadeia, né, Marília? Porque assim, foi o que você falou. O governo tá dando muita injeção de grana. Ou seja, muito Bolsa Família americano. Isso. Aí o que acontece? O cara não quer voltar a trabalhar. O cara quer ficar na mamata recebendo o auxílio dele, $1.000 lá na casa dele. Aí a empresa não consegue, porque a empresa voltou. Acabou a pandemia, a empresa voltou. Mas não tem funcionário. Porque o governo tá sustentando o cara na casa dele. Aí você não tem funcionário, você diminui a produção. Ou seja, se você queria comprar esse copo, a produção não tá produzindo copo pra mim, pra você e pra Marília. Só tem copo pra mim. O que acontece? Aumenta o preço do copo. E aí vem a inflação. Perfeito. Só que o governo americano tá falando o quê, né, Marília? É temporário. O dinheiro lá toda hora A inflação, desvia, né? a inflação tá controlada. Eles pararam de injetar tanto dinheiro, né, Marília? Mas não querem mexer na taxa de juros pra não afetar o mercado. É complicado. Agora, Marília, eu não ouvi você falar da poupança. A poupança não existe, né? Poupança não é investimento na visão da Marília. Não é investimento. A poupança é algo que sempre vai render menos do que o Tesouro Selic, né? A regra da poupança atual, não as regras anteriores. Por quê? Com a Selic a menos de 8,5%, e daqui a pouco a gente até vai subir além disso, ela rende 70% do CDI. Então, 70% do CDI é como se você rendesse 100% do CDI, mas pagasse um imposto de 30%, né? Sendo que num Tesouro Selic, se você ficar com ele mais de 2 anos, você paga 15% só. Então, é como se você na poupança estivesse pagando o dobro de imposto de renda, né? Fora a questão do aniversário, né, Marília? Fora a Não questão do começa a render no aniversário. dia. Você coloca hoje, eu explico isso, coloca hoje, mas não vai render agora, vai render daqui um mês. Você já perdeu aí no Tesouro Selic, você já começa a render no mesmo dia, né, Má? Exatamente. Agora, por que o brasileiro é tão apaixonado pela poupança? Eu acho que é cultural. Os bancos, acho que vendiam a poupança como um belo investimento. Faltava educação financeira, será? Total, e ainda falta. Se você for olhar, 90% dos recursos ainda estão nos bancões, em poupança e em fundos com taxa de administração gigantesca, que não batem nem o CDI. Ou seja, o cara coloca lá e não 1,5%. rende nada, né? Não rende nada. O que rendeu, ele devolve pro gestor do fundo, né? E aí, às vezes, o que acontece, pessoal? A gente gosta de alertar aqui. Vocês devem estudar. Porque, mas eu tenho alguém que faz tudo bem. Mas meia horinha do dia, 1 horinha pra você tirar notícias, saber o que tá acontecendo. E estudar lâminas. Por quê? A gente traz esse conteúdo para vocês, a Nord Research também traz, né? Em análises e tudo. Porque você muitas vezes vai na onda de repente, uma pessoa do banco que pode te colocar numa furada. Então, e aí a culpa também é sua. Então, tem que saber direitinho.